Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Mari e hoje eu e meu grupo iremos falar um pouquinho sobre o início e o que desencadeou a Primeira Guerra Mundial. Então, vem comigo! No final do século XIX, a Alemanha e a Itália buscavam unificar seus territórios. As ideias liberais de 1948 impulsionaram o nacionalismo, especialmente em Piemonte, Sardenha e Prússia. Embora as revoltas desse ano tenham falhado, elas abriram um caminho para a unificação e promover o desenvolvimento capitalista. A Alemanha também emergiu como uma potência industrial, o que gerou tensões que contribuíram para a Primeira Guerra Mundial. Bom, também a unificação da Itália foi liderada pelo reino de Piemonte e Sardenha, que estabeleceu uma monarquia constitucional com Vítor Emanuel II e Cavour, após 1948. Em 1958, Piemonte se uniu a Napoleão III para expulsar os austríacos e as vitórias em Magenta também e Solferino, em 1959, resultaram na anexação da Lombardia, enquanto Veneza ficou sob controle austríaco. Giuseppe Garibaldi teve um papel essencial também, liderando revoltas no sul da Itália, conquistando Toscana, Parma e partes do território papais, formando o Reino da Alta Itália. Em 1960, novas rebeliões derrubaram os Bourbons nas duas Sicílias, e a unificação foi concluída com a Guerra Austro-Prussiana de 1866, que trouxe Veneza, e a Guerra Franco-Prussiana de 1870, que permitiu a ocupação de Roma. Assim, em 1871, Roma tornou-se a capital da Itália sob Vítor Emanuel II. Em 1915, o Congresso de Viena estabeleceu a Confederação Germânica, composta por 38 estados independentes, com a Áustria como potência dominante. A Prússia, em crescimento também econômico, buscava unificar a Alemanha para fortalecer seu mercado interno, o que gerava temor na Áustria, que temia perder o seu poder. Um passo importante ocorreu em 1934, com a criação de Zollverein, uma união aduaneira que beneficiou a Prússia. Com Otto von Bismarck assumindo a liderança em 1962, a Prússia modernizou seu exército, preparando-se para confrontar a Áustria. Já em 1964, Bismarck derrotou a Dinamarca na Guerra dos Ducados, conquistando Schleswig e Holstein. A disputa por esses territórios culminou na Guerra Austro-Prussiana em 1866, onde a Prússia saiu vitoriosa e formou a Confederação da Alemanha do Norte. A unificação enfrentou resistência da Áustria e oposição de Napoleão III da França em 1869. Uma disputa pela coroa espanhola aumentou as tensões e Bismarck manipulou a situação, levando à declaração de guerra da França. A Prússia venceu e impondo uma derrota humilhante à França, que foi obrigada a ceder a Alsácia e Lorena. A unificação culminou com a coroação de Guilherme I como imperador da Alemanha em Versalhes, estabelecendo o Segundo Reich. Oi gente, hoje eu vou explicar para vocês como que o assassinato do Francisco Ferdinando ele desencadeou o estopim para o início da Primeira Guerra Mundial. Bom, gente, tudo começou quando o Francisco Ferdinando ele viajou para Sarajevo em junho de 1914 para inspecionar as forças armadas imperiais na Bósnia e Herzegovina, anexada pela Áustria-Hungria em 1908. Essa anexação, ela não agradou os nacionalistas sérvios, que tramaram um complô para assassinar o Francisco Ferdinando durante sua visita para Sarajevo. No dia 28 de junho de 1914, Gavrilo Princip, um jovem nacionalista de 19 anos, atirou no Francisco Ferdinando e também na sua esposa, que estava junto com ele, enquanto viajava em procissão oficial e acabou assassinando os dois quase imediatamente. Com as potências europeias já em plena tensão, o assassinato ele motivou o início da Primeira Guerra Mundial. E aí a Áustria-Hungria ela obteve o apoio alemão para uma ação punitiva contra a Sérvia. E mais tarde enviou o ultimato ao país. E aí, em 28 de julho, exatamente um mês após o acontecido, a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia. E a paz europeia entrou em completo colapso. Na semana seguinte, a Alemanha, a França, a Rússia, a Bélgica, Montenegro e Grã-Bretanha entraram num conflito. E é assim que desencadeou o início da Primeira Guerra Mundial também. Outro fator importante foi a Segunda Revolução Industrial, que ocorreu lá no final do século XIX e no início do século XX, que essa revolução impulsionou a industrialização e o crescimento econômico nas potências europeias. Esse processo gerou uma demanda crescente por matérias-primas como carvão, ferro, petróleo, que eram essenciais para a produção em massa.
As inovações tecnológicas, como o uso de aço e a eletricidade, permitiram as criações de novas indústrias e a melhoria das já existentes. As matérias-primas eram importantes porque elas foram usadas para a expansão e as potências europeias buscavam as fontes abundantes de matérias-primas, que levou a uma expansão mais intensa lá nos territórios da África e da Ásia. E essa necessidade de recursos naturais não apenas garantiu o funcionamento das fábricas, mas também aumentou a competição entre as nações e o controle imperial. A Revolução Industrial também resultou na expansão de infraestrutura de transporte, como ferrovias e portos, que facilitaram o escoamento de matérias-primas e a distribuição de produtos manufaturados. Esses investimentos em infraestrutura estavam frequentemente associados às colônias, onde os países europeus podiam facilmente transportar os recursos para suas metrópoles. Aí a gente chega no neocolonialismo, que também foi impulsionado pela demanda de matérias-primas, que levou a uma corrida imperialista entre as nações europeias. Essa competição acentuou as rivalidades geopolíticas, resultando em alianças militares e tensões diplomáticas que previam o conflito da Primeira Guerra. Também houve o crescimento do nacionalismo, que ele foi gerado pela industrialização, que desempenhou um papel muito crucial. A ideia de superioridade nacional e necessidade de expandir os impérios foram utilizadas para justificar as ações imperialistas, criando um ambiente de desconfiança e hostilidade entre as potências da Europa. Além disso, as mudanças sociais e econômicas geradas pela industrialização, como a urbanização e a migração de pessoas para as áreas industriais, transformaram a estrutura da sociedade. Esses fatores sociais contribuíram para a instabilidade interna, o que poderia afetar a capacidade dos países manterem a paz. A soma da Segunda Revolução Industrial com o neocolonialismo criaram a busca de domínios coloniais e a crescente interdependência econômica, que contribuíram para o cenário que culminou a Primeira Guerra Mundial. Bom, hoje eu vou falar da Paz Armada, que foi um período entre 1871 e 1914, em que grandes potências da Europa estavam em paz, mas se preparavam intensamente para uma guerra. Nesse tempo, eles aumentaram seus exércitos, produzindo mais armas e fortalecendo seus exércitos. A corrida armamentista foi quando os países europeus, como a Alemanha, França e Reino Unido, competiam para ter as melhores e maiores forças militares. As alianças militares foram quando se formaram a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, que eles era como se fosse um acordo para se proteger. Apesar de tudo isso, havia desconfiança e crises políticas entre esses países, como disputas por territórios e colônias. A paz armada terminou em 1914, quando o arquiduque Francisco Ferdinando foi assassinado, desencadeando a Primeira Guerra Mundial. Bom, gente, então foi isso. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho do conteúdo. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos para eles também entenderem a matéria. E é isso. Tchau!